Glória a Deus. Irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E a todos aqueles que também vê o vídeo, eu compartilho também com meu apreço por vocês, que essa palavra venha tocar no coração, não só dos nossos irmãos em Cristo Jesus, como também daqueles que estão desviados, aqueles que estão querendo também servir a Jesus e não encontrou força para mudar os caminhos, para se libertar das armadilhas do inimigo, porque ele é astuto, ele arma as ciladas para que as pessoas caiam e não possam mais sair. Principalmente quando a dificuldade financeira entra na vida do ser humano. E ele se aproveita, o inimigo se aproveita disso e usa as artimanhas que ele tem, que não são poucas, e leva as pessoas a esquecerem da vida espiritual, a uma vida com Deus, uma vida com Jesus Cristo. Eu vou ler um texto, irmão, e uma meditada, né? Uma meditada sobre as nossas vidas espiritual e material. Eu digo que a vida material, quando ela está bem, não quer dizer que a vida espiritual está bem. A sua vida material, ela pode estar muito boa, mas a sua vida espiritual está triste, né? O coração não tem sossego. Os bens materiais não alegram o coração, né? Os bens materiais não alegram o coração, porque ele traz uma alegria passageira, uma alegria que não é satisfatória à nossa alma, né? Essa alegria só quem traz é Jesus Cristo, só Jesus que traz essa alegria. Você pode hoje estar passando aí por uma necessidade não material, porque a sua necessidade material pode estar bem, não falta dinheiro, não falta alimento, não tem aluguel para pagar, está empregado, tem um bom salário, tem um bom plano de saúde, mas a vida espiritual, sua alma, seu espírito, ele precisa de uma alegria constante. E essa alegria só Jesus nos proporciona. Eu vou ler um texto, irmãos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, e o versículo 12, a partir do 12 até o 16, que diz assim, irmão: a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava.
Glória a Deus. Irmãos, quando eu li esse texto, nos 3 evangelhos, que está em Mateus, Marcos e Lucas. Lucas foi o livro que nós lemos agora. Eles nos leva a procurar melhoras na vida. Esse texto nos leva a procurar uma mudança na nossa vida, irmão. É claro que o texto deixa bem explícito e dá ênfase não à cura da lepra, mas dá ênfase à adoração deste leproso. Se nós formos voltar um pouco no tempo, nós vamos ver que a lepra era incurável. A lepra era não só uma hanseníase, mas como um câncer de pele, e não tinha como ser curado. As pessoas, no tempo de Moisés, quando existia ali um tempo de quarentena, se você acha que a quarentena começou agora, não, vem muitos anos, muito antigo isso. A quarentena vem dos tempos de Moisés, de Israel. Quando a pessoa estava enferma com lepra, ela ficava um tempo determinado, então o sacerdote ou o filho do sacerdote ia lá ver como é que estava essa pessoa, e quando ela era curada da lepra, ela tinha o sacerdote tinha que fazer um sacrifício por aquela pessoa. E Jesus disse para ele, quando ele chega até Jesus, quando Jesus cura ele, Jesus disse para ele, não fala nada para ninguém, primeiro tu vai até um sacerdote, mostra para ele a profundidade e a cor da tua lepra, para que ele te dê o laudo que você está curado. Antes que tu vá falar para alguém, mostra para ele, faz igual Moisés, a lei de Moisés manda, não a lei de Moisés, que é a lei de Deus, não. Mas mostra para ele como Moisés escreveu. Então ele tem que ir até o sacerdote e mostrar como ele está, como a lepra foi curada, irmão. O contexto dessa história, ela vai nos levar ao nosso pecado, ao que o pecado faz na nossa vida. Irmão, estamos vivendo dias, irmão, que não é possível mais viver da maneira que nós imaginamos que estamos certos, irmão. Chegou a hora de mudar, chegou a hora de transformar a vida, de falar igual Jesus falou, vai até o sacerdote e mostra para ele que tu está curado, irmão. Irmão, estamos vivendo da mesma maneira que o pecado ainda continua na nossa vida. Não tiramos nada da nossa vida. Você veja que esse rapaz, ele se prostra diante de Jesus Cristo. Ele se ajoelha diante de Jesus Cristo e coloca seu rosto, irmão. Ele se prostra com seu rosto no chão, irmão. Dizendo a Jesus assim, Jesus, se for a tua vontade, Jesus, se for a tua vontade, me cura, Jesus. Porque ele sabia o poder de Jesus Cristo. Ele vê Jesus ali não só como Jesus homem, mas como Jesus Deus. Ele sabe que só Jesus pode curar. Ele entendeu isso. Ele sabia que se ele chegasse aos pés de Jesus, ele seria curado. Mas ele também sabia que mesmo se ele chegasse aos pés de Jesus, ele teria que pedir a Jesus a vontade de Jesus, não a vontade dele próprio. Só Jesus pode curar, só Jesus pode mudar. Se você quer uma cura, se você quer ser curado da sua enfermidade, eu falo até enfermidade no seu corpo, não na sua vida espiritual, estou falando no seu corpo realmente. Se você tem um câncer, se você tem AIDS, se você tem diabetes, se você tem qualquer tipo de enfermidade, irmão, vá a um sacerdote, mas escolha um sacerdote honesto.
Não escolha qualquer sacerdote, não. Não escolha esses sacerdotes que estão querendo que você pague para ele orar para você. Não faça isso. Não vá até esse homem. Se você chegar em alguma igreja e essa igreja cobrar de você para que as pessoas orem que você vai ser curado através de pagamento, não saia, que é mentira. Em nenhum momento Jesus pediu para que alguém pagasse para ser curado. Irmão, se você chegar em alguma igreja, irmão, e se você vê arcas, se você vê pessoas orando em arca, mandando você colocar a mão na arca, a mão em qualquer coisa, irmão, é mentira. É um falastrão, é um mentiroso, é um enganador. Porque Jesus nunca pediu para que as pessoas fossem curadas através de pagamento. Então, irmão, cuidado. Você já está com enfermidade. Você já está triste, já está infeliz. Você que não é crente, mas está com enfermidade. Eu falo para você agora. Se você está vendo esse vídeo, ou se você vai ver até o final, vá numa igreja, mas numa igreja de verdade. Conheça a vida do seu pastor. Se você vai na igreja, se você está com o coração partido, está com enfermidade, vá na igreja, procure saber. Você chega num bairro e pergunta: quem é o pastor dessa igreja? Como é que é a vida dele? Como é que é a vida entre ele e a mulher? Como é que é a vida entre ele e os filhos? Como é que é a vida desse pastor na sociedade onde ele mora, na rua onde ele mora? Procure saber, porque aí você vai ter testemunho dessa pessoa. Não vá de qualquer maneira, não, pedindo ajuda, porque será pior. Você irá sentir você vai ter um trauma na sua vida. Porque além de você não ser curado, essa pessoa vai tirar o seu dinheiro. Eu creio, irmão, na cura. Eu sou assembleano. Eu nasci na Assembleia de Deus. Eu amo a Assembleia de Deus. Mas eu sei que hoje tem coisas que as pessoas estão vendendo, estão fazendo o que não é de agrado de Deus. Mas eu creio no meu Jesus. Eu creio que o meu Jesus cura. Eu creio que Jesus cura qualquer enfermidade. É só você abrir o coração para Ele. Procure uma Assembleia de Deus. Aí você fala assim: mas a placa não salva. Irmão, mas eu vou mostrar para você que a placa não salva, mas indica você num bom caminho. Se você procurar uma Assembleia de Deus, que seja um pastor sério, que tenha uma índole boa, que as pessoas dêem bom testemunho desse pastor, você vai ser curado, irmão. As enfermidades são cada vez mais avançadas. Pessoas nos hospitais com câncer, com doenças terminais, e não tem mais o que fazer a medicina. A medicina está aqui, irmão. A medicina é a palavra de Deus. A medicina de Jesus Cristo, ela tem o poder. A medicina de Jesus Cristo, ela tem o poder de te curar. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Dá um passo para Jesus. Abre teu coração para Jesus Cristo. Jesus Cristo cura diabetes. Jesus cura câncer. Jesus cura rim. Jesus cura pulmão. Jesus cura coração. Todas as doenças Ele cura. Todas as doenças Jesus cura. Mas você tem que procurar mudar a sua vida. Não peça só a cura material, mas peça também a cura espiritual. Viva uma vida diferente. Viva uma vida diferente. Mude sua situação em Jesus Cristo. Ele está voltando. Não só as doenças que levam o homem a padecer, mas a vida espiritual, a alma. O maior problema do ser humano está na alma. A cura do ser humano está na alma. A cura do indivíduo está na alma. E esse homem aqui, esse leproso, ele entende. Ele entende que se ele se chegasse até Jesus, além de Jesus curar a sua enfermidade, Jesus curaria também a sua alma. E Jesus curou a alma dele. E Jesus diz a ele: agora tu vai até um sacerdote e pede para ele, como testemunha tua. Ele vai fazer a purificação, que era como mandava a lei. Mas hoje nós não vivemos na lei.
A testemunha hoje vai ser as pessoas que vão ver você curadas. Você vai entrar na igreja, vai pedir ao seu pastor, um pastor, como eu falei, um pastor de boa índole, que viva uma vida centrada em Jesus Cristo, que pregue Jesus Cristo, que não pregue dinheiro, que não pregue arca, que não pregue tabernáculo. Esqueça essas coisas, que isso não tem mais valor. Não tem mais valor. As pessoas que pregam isso, eles estão pregando vida material. A cura na alma, a cura na sua alma. Encontre no vazio do seu coração, aquele vazio que está batendo no seu coração, é a falta de Jesus Cristo ali. Esqueça a sua vida material, esqueça a sua vida, esqueça seus bens materiais. Eu não estou falando para você abandonar a sua vida material, não. Mas abra o coração, esqueça um pouco aquelas coisas e vá melhorar a sua vida com Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, sabe qual é o maior problema hoje da nossa vida espiritual? É porque as pessoas estão pregando o que não é verdade. Tem pessoas, irmão, que sai da igreja, não sente a vontade de vir no outro dia, não tem prazer de estar adorando, não tem vontade de adorar Jesus Cristo, não sente prazer na igreja, irmão. Pessoas aí se maltratando, falando coisas que não tem nada a ver, falando coisas das igrejas, criticando as igrejas. Procure ler a Bíblia, compre uma Bíblia, vá numa escola dominical. Irmão, se você chega numa igreja, irmão, que não tem escola dominical, que não tem ensino bíblico, irmão, não fique nessas igrejas, não. Saia, pode sair que é furada. Jesus ensinava diariamente aos seus discípulos e àqueles que estavam ao seu redor. Irmão, você vai para a igreja, chega na igreja, a igreja não tem uma escola dominical, não tem um ciclo de oração, não tem uma preparação para as pessoas. A ceia do Senhor é banalizada. Saia dessas coisas, irmão. Mude dessa igreja, não aceite não. Se você chegar na igreja e o pastor falar que você pode ficar da mesma maneira, é furada. Porque este leproso, ele vai até o sacerdote diz que ele tem que mudar a vida. Se ele chegasse lá e a lepra ainda estivesse no corpo, não poderia fazer o sacrifício por ele. Então Jesus é aquele que transforma, é aquele que muda. Se você aceitou Jesus como Salvador e continua da mesma maneira, jogando bola, vivendo em cinema ainda além de tudo é cinema escuro, vivendo em praias, colocando bermuda em praia, camiseta em praia, marcando um jogo de futebol na sexta-feira para jogar no domingo. Aí não, irmão, a mulherada tudo de brinco, a mulherada tudo de calça, a mulherada tudo cabelo pintado. Irmão, você acha que Jesus vai se agradar de uma coisa dessa? Não, irmão, a Bíblia diz aqui que ele teve que ter uma diferença. Tem que ser diferente. Eu vou ler para você aqui, Levítico 14, quando a purificação da lepra. E a lepra aqui, irmão, é o pecado, é o nosso pecado. Levítico capítulo 14, diz assim, ó. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro ou madeira de cedro, e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, águas correntes. Então não pode estar dessa mesma coisa. Segundo os Coríntios, capítulo 5,
Segundo os Coríntios, irmão. Eu vou ler um texto para vocês verem que temos que mudar. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não posso viver mais daquela maneira. Não, a Bíblia diz também, irmão. Umas coisas complicam. Por que as pessoas não se deixam? Por que as pessoas não são curadas? Por que elas não podem se mostrar ao sacerdote? Mesmo um pastor orando por ela, mesmo a igreja orando, intercedendo, mas elas não podem se mostrar ao sacerdote como testemunha. Por quê? Porque elas não deixaram as coisas velhas. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Filipenses capítulo 3, Paulo falando, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, Paulo falando: irmão, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não posso mais ficar fazendo as mesmas coisas que eu fazia, como por exemplo, jogando bola. Se eu vou jogar bola, irmão, automaticamente vai sair palavrões e a minha boca não pode falar palavrão. Os meus ouvidos não podem estar escutando palavrão. Eu vou marcar um futebol no dia de sexta-feira, domingo na escola dominical eu não vou. À noite eu não vou porque eu machuquei minha perna, mas por que tu machucou? Porque eu estava jogando bola. Doído. Irmão, temos que ter mudança. Você sabe por que as igrejas hoje estão uma situação tão difícil? Porque as pessoas não estão dando valor à ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Eu amo a Assembleia de Deus, irmão. Eu amo a Assembleia de Deus. A igreja em Pernambuco, eu sempre falo dela. A Assembleia de Deus em Pernambuco, o pastor José Ailton, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é firme em suas palavras, criticam ele porque falam coisas dele, mas nenhum quer fazer o que ele faz. Ele não permite que o obreiro dele saia da igreja dele e vá pregar em outro lugar. Ele não permite que os cantores da Assembleia de Deus de Pernambuco vá cantar em outros lugares. Ele não permite que lá as mulheres usem calça. Ele não permite lá que as mulheres usem brinco. Ele não permite que a mulher corte cabelo, nem pinte cabelo. E sabe o que ele exige? Que aquele que prega a palavra de Deus seja santo e se santifique mais ainda. Aquele pregador, ou aquele que quer ser pregador, porque agora o povo quer ser pregador de toda maneira, né? Mas ele diz que ele tem que orar, em primeiro lugar, orar, jejuar e ler Bíblia, participar da escola dominical, participar de ensino bíblico, principalmente a ceia do Senhor, que hoje estão banalizando. Tem pregadores que acham que tem pessoas que acham que hoje não precisa mais estudar nem a palavra. Porque eu não vou para a escola dominical não, por quê? Porque eu já sei demais. Não é isso? Eu já sei demais. E hoje eu sou profeta. Não tem nem profeta. Tem homens aí que quer ver de profeta, vai trabalhar, rapaz. Não existe profeta não. Não vem dar uma de profeta não, vai trabalhar e fazer a tua vida. Vai ganhar teu pão. É o que tu tem que fazer. Então, ou seja, banaliza, irmão, a ceia do Senhor. Não pode ser assim. As igrejas hoje estão tão frias. Tão frias. A gente vai para os cultos em qualquer igreja hoje. Tem uma diferença, viu, irmão? Tem uma diferença. As igrejas em São Paulo, meu Jesus, tem misericórdia. Ou Jesus dá uma balançada. Dá uma balançada nesse povo de São Paulo. São Paulo Estado. Ou dá uma balançada, ou senão as coisas não vai ter jeito, irmão. São Paulo está fazendo vergonha, as igrejas de São Paulo. Onde você chega, os crentes tudo mudando, nem parece que é crente. Umas coisas horríveis. Chega nas igrejas, as mulheres estão tudo de calça, tudo de brinco, tudo de cabelo pintado. Anelzão, unha pintada de vermelho,
Já estão de batom na boca. Horrível. Os homens não estão mais preocupados em vir para um ciclo de oração. Tem obreiros que nunca foram num ciclo de oração. Tem obreiros que não vai, só vai na igreja no dia da ceia. Mas a Bíblia diz que eles serão culpados do corpo do Senhor. Ou não é verdade, irmão? Eles serão culpados do corpo do Senhor? Ou não? Vamos ver, irmão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Não, versículo 27, melhor. Diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você que vai para a igreja só dia de ceia, você é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele vai cobrar de você. É como eu digo, não pensa que a sua vida está boa material e que a sua vida espiritual está boa com Jesus, não. Entendeu, irmão? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tem que deixar as coisas do mundo. Pastor, presbítero, diácono, pastor principalmente, pastor. Cuide da sua igreja. Cuide, porque Deus vai cobrar de você. As pessoas sobem no altar de qualquer maneira, presbítero subindo no altar de qualquer maneira. Aí chega na igreja, fala umas palavrinhas no altar, aí pensa que está abafando. E passou o dia todo indo no campo de futebol, passou o dia todo na porta do boteco, passou a noite no cinema, não foi para a igreja, porque foi para o cinema com a minha esposa. Tem um pastor aí que diz agora que você pode até ir para o Maracanã, visitar o Maracanã, visitar o Cristo Redentor. Tenha vergonha na sua cara, pastor. Tenha vergonha. Aí usa o versículo: não seja nem santo demais, nem ímpio demais. Seja santo demais. Seja cada vez mais santo, santifique-se. Santifique-se. Siga o exemplo do pastor José Ailton, em Pernambuco. Siga o exemplo dele. É a única igreja que cresce até hoje. É a Assembleia de Deus em Pernambuco. É a única que cresce. As outras não crescem mais. Estão atrofiando, na realidade estão atrofiando. Vá lá visitar, pastores. Vão lá visitar a igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, do pastor José Ailton. Vai lá visitar. Para vocês verem. É a igreja separando, é a igreja mudando, transformando. Vai lá visitar as igrejas dele. Vai lá pegar uma aula de pastoreio com ele. Vai lá visitar ele. Homem de Deus, firme. Por mais que as pessoas critiquem ele, mas é o ministério que mais cresce. Se ele tivesse errado com Deus, se Deus não tivesse apoio na vida dele, no ministério, o ministério já tinha findado. Aí ficam os pastores que não aceitam, dizem que ele é um ditador. Melhor ser um ditador do que ser um pastor fajuto e aceitar tudo dentro das igrejas. Vai ver lá a situação lá. Pergunta se alguém, se as pessoas reclamam. Reclamam o quê? Reclamam aqueles pastores que acham que pode abrir as portas da igreja para o mundo entrar. Aí ele é um ditador. Aí ele não aceita isso, não aceita aquilo. Mas não é para aceitar mesmo não, porque a igreja é de Jesus Cristo e ele vai dar conta naquele dia. Ele vai dar conta naquele dia. O pastor Ailton José, ele vai dar conta naquele dia das suas ovelhas. Então por isso que ele é rígido, ele é seguro na sua doutrina. Ou é santo ou não é santo. Ou é para ir para o céu ou é para ir para o inferno. Se for para ir para o inferno, não é para estar dentro da igreja. Não é isso? Ah não, irmão, deixa ele lá no cantinho. Não prega mais não a palavra não. Maneira a palavra, maneira não, tem que aumentar a dose. João capítulo 15, Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira. É palavra, irmão, não tem brincadeira não. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E ele diz: vós já estáis limpos pela palavra. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não a estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara
e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Ou está em Jesus, irmão, ou não está. Ou está em Jesus Cristo, não está, irmão. Não tem meio termo para a palavra. É seguir o caminho. As pessoas estão vivendo dentro da igreja de qualquer maneira. Não tem mais obrigação. Estão mudando a forma de ser crente. Você veja a salvação. As pessoas aceitam Jesus hoje. Amanhã está do mesmo jeito. No dia está do mesmo jeito. No dia está do mesmo jeito. Não tem mudança na vida. Não tem mudança na vida. E as igrejas aceitam. Não, irmão, pode vir para cá dessa maneira. Tem pessoas que estão sendo batizadas nas águas de toda maneira. Estão banalizando. Não pode ser assim, irmão. Vamos voltar. Vamos voltar a adorar Jesus. Vamos ser fiel com Ele. Ele está voltando. Você que está apegado nos seus bens materiais, cuidado. Cuidado. Cuidado com os seus bens materiais, porque esse bem material vai levar você ao inferno. Você que está apegado às coisas mundanas, presbítero, diácono, evangelista, você está apegado às coisas do mundo, a um carro velho que você tem, a 2, 3 casas que você acha que isso é suficiente, você vai para o inferno, irmão. Cuidado, cuidado. Amém?